Salve meu truta, seja bem-vindo aí a mais uma aula do Cão Pastor e hoje eu vou falar sobre o álcool em excesso. E eu já fui campeão nesse tema aí, né? Então se você ainda abusa do álcool e principalmente se você tem mais de 30 anos, hoje eu vou te mostrar como que ele afeta o seu corpo e o que que acontece, por que que você fica com essa ressaca maluca, o que que você já sabe sobre o álcool e blá 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 blá, beleza? Já curte aí, compartilha, manda pro seu parceiro aí que ainda enxuga e tá exagerando. Eu vou te mostrar por que você não deveria fazer isso. Ou pelo menos, você pode até continuar fazendo, mas se você entender isso aqui já tá suave, beleza? Te contar uma pequena história. O Brasil, como diferente do que todo mundo pensa, não é o país que mais consome álcool no mundo. Hã? Ficou chocado, né, com essa informação, né? Todo mundo acha aí que o brasileiro é bebedor, que a população aí consome muito álcool, blá blá blá, mas o Brasil não está nem entre os 5 principais países em número de consumo absoluto de álcool. Porém, o Brasil é o país onde as pessoas mais exageram nesse consumo. Então, por exemplo, países como a França, a Alemanha, República Tcheca, esses países consomem mais álcool que o Brasil. Só que no Brasil, as pessoas quando consomem o álcool, elas consomem muito, sacou? Exageram demais. E aí vem todos os malefícios causados por essa substância. Então vamos nessa. O que você tem que entender? O primeiro passo é o álcool afeta alguns sistemas do corpo, né? Então vamos lá. O que é um sistema? Pensa aí num carro. Sempre gosto de dar o exemplo de um carro, porque o carro é uma máquina, entendeu? O carro é uma máquina também. Então, o carro é uma máquina complexa que tem alguns sistemas, como por exemplo, tem o sistema hidráulico, tem o sistema de combustível, né, que faz o carro andar, tem o sistema, sei lá, de ar-condicionado, tem o sistema elétrico. E o corpo humano não é diferente disso. O corpo humano também é uma máquina que tem vários sistemas. Então, por exemplo, tem o sistema nervoso, tem o sistema digestivo, que é responsável por absorver os nutrientes, tem o sistema que regula a temperatura, que a gente chama de termorregulação, que se a gente trouxer esse exemplo aqui para o exemplo do carro, é como se fosse o sistema de arrefecimento do carro, entendeu? Tem o sistema neurológico, que eu já falei, né? Então tem vários outros sistemas. Tem o sistema inflamatório, tem o sistema endócrino, então tem várias coisas. O álcool em excesso, ele prejudica 4 sistemas principais, que são eles. O sistema de hidratação, ou seja, o álcool te desidrata, vou te explicar por quê. O sistema digestivo, mas principalmente o fígado, que é responsável por filtrar ali os nutrientes e absorver só o que é bom e jogar o que é ruim fora. Então o álcool regaça com o fígado, vou te explicar passo a passo, um por um, o que acontece. O sistema nervoso, que é aí que dá aquela ressaca maluca. Então todo mundo acha que o álcool causa aquele relaxamento, né? Ah, eu vou tomar uma para relaxar. Pelo amor de Deus, tem nada disso. E por último, o sistema imune, que causa muita inflamação no corpo. O álcool libera substâncias inflamatórias que colocam o seu corpo em guerra. Dito isso, todos esses sistemas aqui são muito afetados. Vou te explicar brevemente, um por um, o que acontece. Estou pulando aqui que o Mano Brown está aqui no meu pé, você acredita? Então, por exemplo, hidratação. O álcool, quando você consome em grandes quantidades, né, não precisa nem ser em grandes quantidades. Mas à medida que você já começa a consumir, isso aqui já começa a acontecer no seu corpo. Ele inibe uma substância antidiurética. O que é um diurético? Quando você toma um diurético, você começa a fazer xixi desenfreadamente. Diurético é para eliminar o líquido do seu corpo, certo? Então o álcool funciona dessa forma, porque ele inibe uma substância antidiurética. Então aqui, ó, antidiurética. Ele inibe isso aqui, ou seja, seu corpo não produz mais esse antidiurético natural. Então você começa a fazer xixi toda hora.
Entendeu? Se a gente trouxer por exemplo aqui do carro, é como se você esvaziasse o radiador do carro 100%, esvaziou toda a água e aí agora você vai fazer uma viagem nesse carro. Beleza, você até vai. Só que quando você para o carro, irmão, né? Quando você para de beber, isso aqui já ferveu, ó. A temperatura subiu, né? A junta do cabeçote, quem conhece de carro aí, o do meu pai, a junta do cabeçote já foi pro saco. Então, beleza, o carro pode rodar sem água, né? O ser humano pode ficar desidratado? Pode, só que vai causar uma série de consequências por causa da desidratação. Então, exagerar no álcool, e não adianta exagerar e ficar tomando água. Eu tô tomando um aqui, mas a cada 5 copinhos de cerveja eu tomo 1 copo de água. Pelo amor de Deus, isso aí não vai ajudar em nada não, ué. Entendeu? Porque a desidratação não é só água, você não perde só água. Você perde água, sais minerais, vitaminas. E eu nunca vi ninguém que está tomando uma cerveja e um Gatorade ao mesmo tempo. Entendeu? Não tem jeito. Então, a partir daí, você já perde quase que toda a sua água do corpo só de ficar aqui, ó, chapando. Beleza? Então, esse é o primeiro sistema que é muito afetado. Segundo sistema, o fígado. O que acontece no fígado? O fígado metaboliza o álcool em uma substância que chama acetaldeído. Acetaldeído. O que é isso? Isso é tóxico para o corpo humano. Então, quando você toma álcool em grandes quantidades, né, você está intoxicando o seu sistema. E o fígado não é igual ao músculo, que quanto mais álcool você toma, mais o fígado fica potente em metabolizar aquele álcool. Nada disso. O fígado não funciona dessa forma. Ele tem uma capacidade que é de 7 a 10, acho que é miligramas, ou sei lá, ml de álcool por hora. Então, a cada 1 hora, você só consegue metabolizar isso aqui, ó, do álcool. E aí, metabolizando significa que você está filtrando o álcool, você pega aquela substância lá que entrou como álcool, quebra em várias partes, aproveita algumas coisas que dá para aproveitar, a maioria não dá, joga tudo fora, e aí você transforma aquilo ali em acetaldeído, que é uma substância tóxica para o corpo, ou seja, toda vez que você se embebeda, você está intoxicando o seu corpo. Entendeu? Aí você não sabe o que está acontecendo no outro dia, você está numa ressaca braba, você está cagando mole, você não sabe, entendeu? Você não sabe isso, você fica assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? Animal, é porque você exagerou no álcool. Entendeu? Isso aqui, então, depois dos 30, você está enrolado, mano. Depois dos 30, o corpo não funciona direito mais não, aí já está aqui, ó, decadência. Entendeu? Então, por isso, afeta o fígado, dessa forma. Beleza, afetou o fígado. Então, agora, como é que afeta isso? Afeta o sistema nervoso. 2 coisas principais. Sabe aquela sensação de relaxamento que você tem quando você toma uma? Fala assim, nossa, tomei agora, eu tô relaxadão, tá? Ele aumenta a produção de uma substância que chama GABA no seu sistema nervoso. Esse GABA é responsável pela sensação de relaxamento. E aí ele diminui a produção de uma outra coisa que chama glutamato. Esse aqui, ó, diminui a excitação, entendeu? Você não fica tão excitado, você já fica de boa e tal. Essa combinação aqui, ó, produz mais um, diminui a produção do outro, te dá a sensação de relaxamento. Nossa, tô relaxadão, pai. Tô de boa aqui, tomei uma aqui e tal. Vou dormir macio, vou dormir relaxado. Só que, quando o efeito passa, no seu sistema nervoso tem um efeito rebote, que a gente chama. O que é o efeito rebote? Sabe o que é um rebote? Vou explicar. Rebote, chutou a bola no goleiro, o goleiro espalmou. Isso é um rebote. Nesse caso aqui, irmão, o seu cérebro é aquele goleiro que espalma a bola pro meio da área, no pé do atacante. Entendeu? Vai dar zebra com certeza. Porque o que acontece depois, quando você já está descansado, quando você acabou de tomar álcool? Ele diminui drasticamente a produção desse GABA, e aumenta drasticamente a produção do glutamato. Isso causa um estresse absurdo. Então, a ressaca é isso aqui, ó, é o efeito rebote. Então, olha para você ver, só das 3 coisas que eu te falei. Primeiro, o seu cérebro, né, o seu sistema nervoso já está aqui. Nossa senhora, cadê o álcool? Agora eu vou ficar ansioso, agitadão, coração disparado.
Quantas vezes você já acordou depois de uma noitada, depois de tomar bastante aqui, e você percebeu que você estava ansioso, que seu coração estava igual a escola de samba? Quantas vezes? Não foi uma nem duas, foi várias, foi milhares. E é exatamente isso aqui que acontece no seu sistema. Entendeu? Chama efeito rebote. O álcool, quando ele entrou, ele estimulou a produção de uma coisa diminuindo a outra, isso te deu um relaxamento. Quando ele saiu, meu irmão, o seu corpo fica louco. Fala assim, ó, que loucura. Efeito rebote. E aí, juntando isso, seu fígado já foi pro saco, não aguentou ficar produzindo, metabolizando álcool, produziu aqui uma substância química que é muito tóxica pro seu corpo, entendeu? Tá fudido, tá cagando mole. Já tomou devassa, local, skin, essa cerveja ruim, no outro dia você caga igual o pato, filho. E é isso aqui, ó, que acontece. Fora que você já não tem nem água mais no corpo, né? Mijou tudo na noite anterior. Então seu corpo está em louco, o seu corpo está em modo guerra, ele não entende o que está acontecendo. E aí, para fechar, ele aumenta o seu estado de inflamação. Já falei aqui sobre isso. Todas as pessoas do mundo vão para o final da vida por duas coisas. Inflamação, seu corpo inflama, vira como se fosse um tanque de guerra, né, em modo guerra, só maluquice, substância pesada, substâncias inflamatórias que estão dentro do seu corpo e tal. Isso aumenta a ansiedade, isso aumenta várias coisas ruins no seu corpo, não te deixa pensar direito. É isso que acontece, numa ressaca. Entendeu? Outra coisa que aumenta o estado inflamatório do corpo, exercício físico, só que aí é outra coisa. Entendeu? O exercício físico inflama para o seu corpo vir recuperar daquilo ali e pronto, já tirou a inflamação. Agora, quando você toma álcool demais, o seu corpo está sempre inflamado.